Questão 11 e 12 da seção 1.5 do livro do James Stewart diz o seguinte: faça um esboço do gráfico de cada função. Não use a calculadora, use somente os gráficos dados nas figuras 3 e 13 e, se necessário, as transformações da seção 1.3. A questão 11 diz o seguinte: y igual a 10 elevado a x mais 2. E já adiantei nosso processo aqui e fiz o gráfico da função, né, sendo para y igual a 10 elevado a x. E lá na seção 1.3 foi estudado e foram feitos vários exercícios com relação a esse tipo de movimentação do gráfico, baseado nas componentes que compõem, né, que fazem parte da função. Quando a gente tem aqui um 10 elevado a x mais 2, esse 2 aqui ele tem para a nossa função aqui como se fosse o formato do C. E o C, né, a incógnita C, ela faz movimentação lateral no gráfico. Se o C for negativo, o gráfico movimenta para a esquerda. Se ele for positivo, o gráfico movimenta para a direita. Como aqui a própria função, né, a base da função, ela nos determina que o C que vem para a função seja negativo, vou reescrever aqui para que vocês possam recordar. F de x é igual a mais b que multiplica o x em questão menos C. Ou seja, o componente C, que é o que faz a movimentação lateral do gráfico, ele está envolto na mesma base da função. É o que acontece aqui, 10 elevado a x mais 2. A própria função, né, para que a gente consiga determinar isso, ela já é um sinal negativo. Então, para esse C chegar aqui e nos mostrar positivo dentro da função, ele tem que vir de fora de forma negativa. Se ele está vindo de fora de forma negativa, significa que nós vamos movimentar o gráfico C unidades para a esquerda. Então, pegando o gráfico aqui e analisando, eu tenho aqui o ponto 1, né? Onde x vale 1. Eu vou movimentar duas casas para a esquerda. Então, x igual a 0, x igual a menos 1. Aonde eu tenho mais ou menos essa dispersão do gráfico aqui para 1, eu terei ela agora para menos 1. Então, é essa movimentação aqui que o gráfico tem que ter. Este gráfico agora é um gráfico correspondente a 10 elevado a x mais 2. Ok? Com essa movimentação própria para o lado. Agora, analisando a questão 12. O gráfico que está aqui demonstrado aqui é o gráfico y igual a 0,5 elevado a x. E aí eu tenho menos 2 aqui do lado de fora, não faz parte do envolto da função, né, do componente x, como está aqui, e é totalmente do lado de fora da função. Ele está me mostrando que ele vai ao componente a dessa função. E o a, ele tem a função de levar a função para cima ou para baixo. O gráfico da função faz uma movimentação vertical nesse caso. Bom, e aí o que a gente pode pegar como referência? Sempre vamos pegar um ponto de referência, tá? É interessante. Se a gente for fazer duas movimentações, pelo que a gente está vendo aqui, para baixo, porque é negativo, o A negativo movimenta para baixo. A positivo movimenta para cima. Se eu tenho aqui um A negativo, vou ter duas movimentações para baixo. Então, aqui no ponto de menos 1. E este gráfico aqui irá sofrer essa movimentação aqui. Ok? É um gráfico que ele não está totalmente na escala, então pode ser que a gente tenha alguns pontos não específicos tendo uma coincidência errônea, mas é esse tipo de conceito que a gente tem que ter, que agora com essa movimentação abaixo, o gráfico passa a ser 0,5 elevado a x menos 2. O interessante é que é o seguinte, a gente já até falou isso na aula anterior. Aqui eu tenho 0,5, ou seja, um valor
né, que está entre maior do que 0 e menor do que 1, como uma função exponencial. Então a função exponencial passa a ser decrescente. Ok? Bacana? Vamos para o próximo.